Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para o livro de Mateus, continuando nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Lembrando que essa mensagem de Jesus, dentro desses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, realmente é a mensagem completa para todos nós. O mais que nós estudamos sobre essa mensagem, a primeira mensagem que Jesus está dando para a sua igreja, nós entendemos que toda outra parte do Novo Testamento fala sobre o que Jesus ensinou aqui. Se nós podemos entender bem essa mensagem, nós vamos entender bem toda outra parte do Novo Testamento. Lembra que Jesus falou, na última coisa, para a sua igreja, antes que ele subiu, depois da ressurreição, ele mandou eles ir em todos os lugares do mundo, fazer discípulos, batizando os que são salvos no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Ele deixou eles com esse mandamento, e ensinar eles todas as coisas que eu te ensinei. E eles estão fazendo isso. Na maior parte do Novo Testamento, os apóstolos estão repetindo, abrindo mais, mas repetindo o que Jesus ensinou a eles. E onde Jesus ensinou a eles, está dentro desses 3 capítulos de Mateus. Por isso, provavelmente, nós vamos gastar o resto desse ano, no nosso tema de discipulado, só falando sobre capítulos 5, 6 e 7. E assim nós vamos entender tudo. E nós vamos ver onde os outros apóstolos estão ensinando as mesmas coisas. Hoje chegamos em capítulo 5, versículo 8, dessa mensagem de Jesus. Mateus 5, versículo 8. E aqui, não é que esse mandamento, essa condição, essa qualidade de ser um discípulo de Cristo é mais importante que os outros, porque você tira um e você não tem. Essa vida de ser um discípulo não é que você consegue 3 coisas, 4 coisas, mas temos 8 condições que Jesus está dizendo que sem você cumprir, viver e ter essas 8 qualidades de vida na sua vida, do momento de conhecer Jesus como Salvador até morrer, você não vai herdar o reino de Deus. Você não vai, como nós vamos ver hoje, ver Deus. Você não vai ser um discípulo de Cristo. É muito importante que nós entendamos que essa parte, primeiro versículos aqui em Mateus, fala sobre um pacote de ser um discípulo, de ser salvo, de ser um filho de Deus, de ser usado, de ser útil aqui na terra, na obra de Deus. Não existe um maior prazer para o ser humano do que entender que Deus está me usando aqui na terra que Ele criou para cumprir a sua missão. Não tem um maior privilégio desse mundo. Não importa se você é presidente de qualquer país, é inferior ao privilégio de ser uma pessoa comum. Uma pessoa que nós vamos ver aqui, uma pessoa que era suja por causa dos seus pecados, mas que Deus lavou, que Deus limpou e que Deus coloca dentro de você um coração puro, para realmente ser um vaso de honra. Essa bem-aventurança, em versículo 8, simplesmente diz, tem que pôr os versículos, óculos, desculpa, para ver os versículos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus aqui está respondendo talvez a dúvida que surgiu por muitos anos desde o Antigo Testamento. Sabemos que no Antigo Testamento Deus falou através de vários profetas sobre o coração do seu povo. Como o coração do povo de Israel era como um coração de pedra, duro, que não prestava mais, que não entrava mais a mensagem, o amor de Deus. E que Deus teria que transplantar, de colocar um novo coração dentro do seu povo. Foi uma promessa através dos profetas que Deus ia fazer um novo coração dentro do seu povo.
E talvez por centenas de anos eles não entendendo como isso vai acontecer. Será que vai literalmente Deus transplantar um coração e nos dar outra? Aqui Jesus explica. Não é um transplante. Não é tirando um e colocando outra. É purificando o que nós temos. Deus tem uma maneira de fazer essa cirurgia dentro do ser humano para purificar o nosso coração. Ele diz que somente as pessoas que Ele lava, que Ele limpa, que Ele purifica, e todas essas palavras são iguais. Na Bíblia, eu vou falar agora, senão eu vou esquecer. As palavras no Novo Testamento, que são traduzidas na nossa Bíblia, limpar, lavar, purificar, até um que é purgar, que vem a palavra purgatório, que é uma ideia errada, que a pessoa vai lá para ser purificado dos seus pecados entre o céu e o inferno. Mas a ideia é isso, de purificação, e também entra a ideia de santificação, e viver uma vida santa e santidade. Tudo isso está dentro dessa mensagem hoje à noite. Não tem nenhuma diferença entre um puro de coração e uma vida santa. Nós gastamos um ano, alguns anos atrás, todas as pregações domingo à noite só falando sobre a santidade de Cristo. Por quê? Porque essa, como eu falei, não é a bem-aventurança mais importante, porque todos são importantes, mas é que tem mais foco. É que os outros apóstolos pegaram nessa ideia e ensinaram muito mais essa ideia do que todos os outros. Porque é uma coisa mais visível. Os outros são condições do seu interior que talvez as pessoas não vê tanto. Mas essa aqui de pureza de coração, que faz você viver uma vida pura, é a coisa mais importante que o mundo pode ver. Nós cantamos, o Tiago falou agora no louvor sobre essa desejo de ser usado por Deus. E ser transparente nesse mundo. A ideia de pureza, até Deus fala no Novo Testamento, quando descreve o novo céu e a nova terra, o novo Jerusalém, as ruas lá são feitas de quê? De ouro puro. Ouro puro, ouro que ficou purificado pelo fogo. E ouro puro é transparente, até a Bíblia diz que é puro e transparente. Quer dizer que você não tem nenhuma falsidade, nenhuma imperfeição. A pessoa pode ver totalmente dentro do ouro e ver que é totalmente puro. Essa é a ideia que Deus quer em nossa vida. Uma vida pura, um coração puro, vai fazer a gente viver uma vida transparente. Que nós não vamos esconder nada. Que nós vamos abrir a nossa vida para qualquer pessoa olhar e ver que não há falsidade nenhuma dentro da minha vida. Não porque eu fiz alguma coisa que merecia, mas porque Deus limpou. E quando Deus limpa alguma coisa, se torna limpo. Quando nós temos coisas em nossa casa, coisas que têm um valor, mas de repente fica suja, ou até quebra, e pela aparência não tem mais valor, e muitas pessoas jogam fora. Outras pessoas pegam, lava, até purifica, se é necessário, com água quente para purificar. E aquela coisa que foi inútil se torna útil para a pessoa que sabe lavar e aproveitar. Nesse mundo, o ser humano se tornou inútil diante de Deus por causa do pecado. Ele foi jogado fora, não prestava mais. Mas Jesus recuperou esse ser humano. E pela morte dele na cruz, ele lavou pelo seu próprio sangue o coração do homem que vai arrepender dessa vida suja e quer ser lavado, e quer ser usado. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que numa grande casa tem muitos vasos. Tem vasos de honra, tem vasos de desonra. Mas se você pega um vaso qualquer de desonra e limpa, purifica, a mesma palavra que Jesus usa aqui, aquele vaso de desonra pode ser transformado em um grande vaso de honra dentro da casa. Os outros dias, a gente está arrumando o nosso quintal, e peguei ela está doente, pode orar para ela hoje, voltou a febre nela, por isso ela não está aqui. Mas nós estamos arrumando, plantando flores e tal, e ela foi na cidade, comprou um vaso simples, um vaso comum,
não um vaso chique, não um vaso bonito, um vaso comum. E ela encheu esse vaso com terra. Não tem nada grande, não tem nada bonito sobre terra. É comum. Você não vai pegar um vaso de terra e vai pôr no meio do quintal para todo mundo olhar nesse vaso de terra. Porque não é um vaso de honra. Mas depois ela plantou uma flor bem bonito lá dentro. E agora, esse vaso você quer expor, você quer mostrar, você quer que todo mundo vê esse vaso por causa daquilo que está dentro do vaso. O Deus usa a nossa vida assim. Não tem nada grande em nossas vidas. Sobre nós não tem nada que Deus quer colocar no meio para todo mundo ver a beleza da sua criação, que é um vaso normal. Mas quando esse vaso é lavado por Cristo, quando esse vaso é colocado Jesus Cristo, um grande flor bonita lá dentro, nós podemos ser colocados no meio do povo para mostrar a beleza de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Eu sei que nós já falamos muito aqui na igreja, um ano inteiro sobre esse tema, mas é muito importante. Não tem mais coisas escritas no Novo Testamento do que uma vida santa. Uma vida sendo preparado para honrar e glorificar e mostrar o amor de Deus aqui nessa terra. Então é essa a ideia da lição hoje à noite. Essa palavra puro que Jesus falou, no grego é a palavra katharos, que significa limpo, puro. Fisicamente significa purificado pelo fogo, ou como uma videira é purificado por podar, e aí capaz de dar frutos. Até Jesus usa, nós não vamos ter tempo, mas até Jesus usa essa ilustração, falando sobre a pureza do seu povo. Também, eticamente, a palavra katharos significa livre de qualquer desejo corrupto. Pensa bem a palavra que Jesus decidiu usar divinamente, porque ele é divino, mas Jesus escolheu uma palavra que para ele significou essas coisas. Tá? Uma limpeza, eticamente, que faz a pessoa livre de qualquer desejo corrupto, do pecado e da culpa. Também significa livre de toda mistura do que é falso e é sincero, genuína, irrepreensível, inocente e imaculado. Essa é a palavra que eles entenderam, que Jesus falou para os seus apóstolos, querendo ser seus discípulos, a sua primeira igreja, que ia durar para sempre até a volta de Cristo. Está dizendo, vocês têm que ser limpos, imaculados, irrepreensíveis, livres de qualquer desejo de ser corrupto, qualquer desejo de voltar a ser sujo. Essa não é o desejo de Cristo, esse é um mandamento de Cristo para todos nós que queremos fazer parte da sua família, parte da sua vida, parte da vida eterna. Isso é que ele exige. A ideia nessa palavra katharos, divinamente usado pelo Jesus, é de limpar e manter ou permanecer limpa. Não é uma limpeza que você vai continuar limpando. Suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa. Isso não é o desejo de Deus. Eu sei que é uma vida normal de muitos que se chama crente, mas isso não é uma vida. Uma vez que você é limpa, sim, como Jesus falou quando ele lavou os pés dos discípulos, vocês estão limpos inteiramente. De vez em quando vai ter que lavar os seus pés, que suja um pouco, mas não tem que dar o banho de novo, não tem que limpar tudo de novo, porque já são limpos. A ideia não é para você completamente, inteiramente cair novamente na sujeira do mundo. E pedir perdão e ser salvo e limpo de novo, porque não tem isso, não existe isso. Jesus nos limpa por inteiro. E essa limpeza faz uma tão grande diferença em nossa vida, que nós vivemos uma vida limpa, uma vida pura. Porque nós somos puros de coração. Porque Jesus fez a gente puro
de coração. E se nós não vivemos vidas puras, pode ser simplesmente que nós não temos coração puro. E temos que ainda receber Ele como nosso Salvador. Quando Jesus usou essa palavra, foi facilmente entendido que para alguém ver Deus, ele tem que ser, primeiramente, lavado e continuar limpo. Vamos ver o que o irmão de Cristo, Tiago, fala sobre essa mesma palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Lembra que religião não salva a pessoa. Uma religião não pode salvar ninguém. Religião é aquilo que a pessoa faz para agradar Deus. Tem muitas religiões no mundo, porque o mundo aceita o fato que existem muitos deuses. Nós sabemos que existe só um Deus, mas pela a perversão do homem, ele cria seus próprios deuses e tem os seus seguidores. E o que pratica os seus seguidores são a religião que vai agradar o seu Deus. Então, a religião que agrada o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é isso. Religião que Deus, o nosso Pai, aceita como puro e imaculado. Está vendo? Quando Jesus fala que tem que ter um coração puro, não está dizendo que somente ser salvo por dentro e não importa o que você faz no seu dia a dia, porque pelo menos você tem Jesus no seu coração. Ele não está dizendo isso. Porque a religião não salva. A religião não muda seu coração. A religião é o que você faz depois da sua salvação. A maneira de você viver em acordo com a doutrina, em acordo com a prática que o Deus aceita. E essa também tem que ser puro. A maneira que nós vivemos. Ele diz que essa é aceita como puro e imaculado, e essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, quer dizer, ajuda as pessoas fisicamente que não podem ajudar a si mesmo, que realmente têm necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. A palavra corromper seria melhor traduzido sujar, porque significa uma mancha ou sujeira. Então, o Tiago está dizendo o que ele ouviu o seu irmão ensinar, que nós devemos ser lavados e nós devemos praticar uma vida pura, imaculada. E nós devemos, em nossa vida, viver de tal maneira que nós não vamos deixar a sujeira no mundo manchar a nossa vida cristã. Então, o que Jesus está ensinando, então, em Mateus, é que nós temos que ser lavados, e nós temos que permanecer limpo para um dia ver Deus. O desejo de maioria das pessoas é que quando morrer, ver Deus. Até a ideia principal é que todo mundo que morre vão para o céu. Essa é uma ideia universal, mas uma ideia completamente errada. Porque somente aquelas pessoas que têm o coração puro, lavado e permanecer puro, verão Deus. É isso que nós temos que entender. Que a vida que nós decidimos, que nós escolhemos, que nós fomos chamados de Deus para participar, é uma vida completamente diferente de qualquer outra vida de outra pessoa nesse mundo. E nós temos que decidir essa vida, é esse o caminho de Deus. Senão, a gente não participa, a gente não faz parte. Você só lava algo que é sujo. Se eu vou trazer uma coisa perfeita para você, limpinho, e dar para você, você não vai querer lavar, porque já está limpo. Você lava somente aquilo que é sujo. Quando Jesus diz que nós temos que ser lavados, a palavra em grego que ele usou é a palavra que tem que lavar por inteiro e permanecer aquela coisa lavado, limpo. Ele usou que eu tenho que lavar o seu coração. Por quê? Porque é sujo. Até o Pedro leu esse salmo hoje, descrevendo um povo sujo diante de Deus. No seu coração tem que ser lavado. É uma condição espiritual. Por causa do nosso pecado, nós somos
longe, destituído da glória de Deus. E como é uma condição de todo ser humano, porque todos pecaram, é uma condição espiritual, a solução é espiritual. A solução de chegar perto de Deus não é eu transformando a minha vida, eu limpando a minha vida. Não existe. Porque essa é uma coisa física que eu vou fazer. Eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de falar palavrões, vou parar de todo tipo de pecado que eu acho é pecado. Eu vou parar, vou colocar roupa limpa, eu vou na igreja, eu vou lá ler a Bíblia, eu vou cantar no coral, eu vou fazer todas essas coisas. Eu até vou dar no dízimo, não todo domingo, mas de vez em quando, né? Para ser perfeito diante de Deus. Eu vou limpar a minha vida, assim Deus vai me aceitar. Essa seria uma solução física, algo que eu posso fazer. Mas a minha condição diante de Deus não é uma condição física, é uma condição espiritual. O meu coração, a minha alma é suja diante de Deus. Eu não posso entrar e limpar. Só Deus que pode fazer isso. Então a solução para a nossa vida não é nada que eu possa fazer, vem de Deus. E por isso Jesus fala que Ele tem que limpar. Ele tem que entrar em nossas vidas e faz essa limpeza e tira toda iniquidade. Se nós não confiamos nele, se nós não arrependemos e confessamos nosso pecado para Ele nos limpar, confiamos nele, nós não temos salvação e nós permanecemos sujos. Se eu estou confiando em algo que eu posso fazer, então é uma coisa física e a condição nossa é espiritual. Em Apocalipse, primeiro capítulo, Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Está descrevendo Jesus. E de Jesus Cristo, que é o testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou. Essa palavra libertou, melhor palavra, porque no grego é a palavra luo, que diz dar banho. Dar banho por inteiro. Não é que lava um pouquinho dos seus pés, um pouquinho, mas entra na água e é completamente 100% limpo. Essa palavra não deve ser libertar, deve ser Ele lavou por inteiro dos nossos pecados por meio do seu sangue. Somente assim, porque é uma condição espiritual. O que pode lavar os meus pecados? Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Assim, nós somos lavados 100%, por inteiro. E assim nós podemos conseguir continuar. Porque quando Ele nos lava, Ele deixa nele, dentro de nós, como o Espírito Santo, para nos ajudar, nos capacitar, continuar vivendo uma vida pura. Porque sem isso é impossível. Então esse é o plano de Deus para ser um discípulo. Para ser um discípulo e depois para discipular os outros. Nós temos que ser lavados somente pelo sangue de Cristo, quando nós recebemos que Ele derramou o seu sangue na cruz para nos purificar dos nossos pecados, e não somente nos purificar, mas para nos perdoar, para que a pena, a punição do pecado não cair sobre nós, que o salário do pecado é morte, caiu sobre Jesus na cruz e não cai sobre nós. Mas somente quando eu aceito o fato que o sangue foi derramado para mim. E esse sangue não foi derramado no chão em vão, foi derramado para entrar no meu coração de uma maneira que é impossível entender. Mas esse sangue foi derramado para entrar no meu coração, não para trocar para outra, mas para purificar, para fazer o catharos, para limpar por perfeito por dentro, para que a minha vida por fora seja também perfeita, santa
imaculado, irrepreensível, livre de qualquer desejo de corrupção. Isso que Jesus exige, não é opcional, é que exige das nossas vidas. Se nós queremos ser discípulos, não é vida para todo mundo. Jesus entendeu isso. Não é vida que todo mundo consegue fazer. Nós temos muita gente aqui hoje à noite. Será que a vida que você consegue fazer? A direção da sua vida que você quer? Não é para todo mundo. Mas o outro caminho é muito largo. Tem muitas pessoas andando em outro caminho, mas esse caminho leva para o inferno. Então nós temos que tomar essa decisão e chegar sabendo com certeza que isso é que eu quero até o fim da minha vida. O rei Davi, nós sabemos que quando ele se tornou rei e a nação de Israel teve paz, e ele era um grande rei, unificando toda a nação, era muito coisas boas, e ele pecou. Ele pecou de uma maneira muito mal, muito feio, muito profundo, muito contra a palavra de Deus, muito contra o desejo de Deus. E o profeta, ele nem reconheceu isso, ele achava que como rei eu posso todas as coisas. Mas Deus mandou o profeta Natan para revelar o pecado para ele, e depois ele escreveu o grande Salmo 51 como um arrependimento, confissão do pecado. E dentro dessa Salmo, ele diz: purifique-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais que branco do que neve serei. Foi o rei Davi, entendendo que a sujeira sujou a sua vida. Ele precisava ser lavado, que é uma maneira que só Deus pode fazer. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, lembra a mensagem que eu fiz isso há um tempo atrás? Eles se tornarão brancos como a neve. Versículo 19 continua falando assim, dando a condição: se vocês estiverem dispostos a obedecer. Sempre tem essa condição. Deus vai fazer milagres em nossas vidas, se nós somos dispostos a obedecer. Ele continua, versículo 19 de Isaías 1. Ele diz: mas se resistiram e se rebelaram, serão devorados pela espada, pois o Senhor é o que fala. Quem fala em Mateus 5, versículo 8? É o mesmo Senhor que fala. Por isso, o cristão, discípulo verdadeiro, ele pode cantar uma música que é bem conhecida. Ele pode cantar com alegria, com entendimento, essa música que diz: bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Quão espinhoso a coroa que Jesus por nós suportou. Ou quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo o pecado, que maravilha de amor, pois mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. O autor dessa música antiga, eu sei que tem os cantores que estão fazendo mais hoje, para mais conhecido, mas é uma música antiga. Ele entendeu a mensagem de Cristo. Será que você entende essa mensagem de Cristo hoje à noite? Será que você já foi lavado pelo sangue de Cristo? Será que está vivendo a sua vida
para manter essa pureza, essa transparência na sua vida, para todo mundo ver que você não tem falsidade, você não esconde nada. Queremos ver Deus, queremos um dia passar a eternidade com Deus. Nós temos que ser lavados e viver vidas puras, nos pensamentos, nos sentimentos e na prática. Tem que ser inteiro, tem que ser tudo. Não pode ser só pensar, não pode ser só sentir e não pode ser só praticar. Tem que ser inteiro. Você lembra aquele mestre da lei perguntou a Jesus, mas Jesus, qual é a lei mais importante? Qual é o número 1 na sua lista das leis do Antigo Testamento? Ele diz, ama o seu pai, ama o teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua vida. Pensamento, sentimento e prática. Ele diz, isso é o maior mandamento. Tem pessoas, tem religiões, entre até cristianismo que ensina, não importa o que você faz fisicamente, você tem Cristo dentro, é só isso que é necessário. Mas a Bíblia não ensina isso. Para alguém que tem Cristo por dentro, a pessoa vai ver Cristo por fora. Porque isso é um poder de Deus que é impossível esconder. Nós temos que ter certeza que realmente foi Jesus que me lavou e eu não estou tentando de limpar a minha própria vida. Porque assim eu vou limpar, fica sujo. Limpar é como criança. Você pode pegar a criança pequena, limpa tudo, dá banho, dá roupa bonitinho, mas abre a porta, ele sai e ele faz o quê? Ele volta 5 minutos tudo sujo. Hoje, depois do almoço, depois da igreja, fomos no shopping para almoçar, e o Tyler, nosso neto, está tudo bonitinho, estava sentado lá comendo, acabou com comida no rosto dele, deixou ele no chão e nem 10 segundos ele entrou dentro de uma mesa e levantou tudo molhado, porque alguém deixou uma coisa cair, tudo sujo. Rapidinho. E a vida do ser humano é isso. Se você está se limpando, você vai se sujar. Mas quando Deus te limpa, você pode permanecer limpo. Então, se tem um problema grande na sua vida de sujando todo dia com o pecado, caindo na tentação, sempre pedindo perdão das mesmas, pode ser que você está tentando de se lavar-se, em vez de confiando no sangue de Cristo, de uma vez para sempre. Limpar, lavar, e tem poder de permanecer limpo. Não pode ser só obras, não sabe somente ser o que você consegue fazer. Jesus falou contra os fariseus, os escribas, as pessoas religiosas no seu tempo que fizeram muita coisa que parecia pureza. Mas ele diz que dentro deles estava tudo sujo. Ele diz que a sua vida por fora é aquele túmulo que eles pintam branco para ser bem limpo, mas dentro tem ossos de homens mortos. Ele comparou a vida dos fariseus assim. Por fora é uma beleza, mas por dentro é tudo morto. E ele falou para esse mesmo grupo em Mateus, no final desse capítulo de Mateus 5, se a sua santidade, se as suas obras boas não excedem o que os fariseus fazem, você também não vai herdar o reino de Deus. Quer dizer, não é só para show, não é só para mostrar, porque tem que vir por dentro da pessoa. Não pode ser de somente saber. Tem pessoas que falam, mas eu sei que a Bíblia, eu e Deus nós somos assim, porque eu conheço, eu sei das coisas, eu sei que eu não faço tudo certo, mas eu sei que a Bíblia diz. Tiago falou para você que sabe, o bem e não faz é pecado. O pecador não entra no reino dos céus. Então é muito simples justificar porque eu não faço, porque eu não penso, porque eu não sinto. Porque a maioria das pessoas são assim. Mas olhando que Jesus e a Bíblia ensina, tem que ser completo, 100% corpo, toda a sua alma, toda a sua mente e todo o seu corpo. Tem muitas pessoas que têm um desejo grande, eu quero. Fala todo domingo, pode até fazer uma profissão da fé, pode falar de tudo que você deseja fazer por Deus, mas nunca consegue fazer. Será que basta? Será que isso que Jesus... pelo menos você está querendo. Não. Todos nós lembramos a história que foi falada hoje de manhã do rico jovem. Ele teve desejo de ter vida eterna.
Ele cumpriu a maioria das condições que ele achava que daria vida eterna para ele. E Jesus falou, você falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele não conseguia. Ele saiu triste. E Jesus não corria atrás para mudar as condições, porque essa condição para ele era um pouco difícil. Ele deixou ele ir, porque não era para ele. Não era um momento para ele. Quem sabe se ele um dia recebeu de verdade Cristo ou não. Ele teve um desejo, mas ele não colocou em prática o desejo. Tem muitas pessoas que parece mais que nada servir a Deus, mas nunca consegue fazer. O desejo não justifica. Jesus não falou, vocês que têm desejos puros de coração vão ver Deus. Não, vocês que têm corações puros, verão a Deus. Não tem tempo mais hoje, mas em Gálatas capítulo 5 fala todo sobre nossos desejos. Infelizmente, o desejo do ser humano da carne é mais forte que o desejo espiritual. Mas se nós conseguimos, pelo poder de Deus, andar no Espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. E quando nós andamos no Espírito, e nós não estamos cumprindo os desejos da carne, nós podemos ser puros de coração, completo. Mas até nós conseguimos vencer os desejos da carne, nós nunca vamos ser um discípulo verdadeiro de Deus. Sendo puro, é exatamente o que Paulo fala muito em Gálatas capítulo 5. E ele explica também a diferença. Gostaria que nós lemos realmente essa em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Porque às vezes nós não entendemos bem depois o que é puro e o que é impureza. Mas em Gálatas capítulo 5, ele faz uma lista para nós. Em Gálatas capítulo 5. Vamos começar, eu vou ler, não vou falar muito, só ler. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Paulo diz para uma igreja, né, pessoas que são salvos, batizados. Ele diz, por isso digo, vivem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito de Deus, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tá? Nós temos essa batalha. Estamos ouvindo sobre isso na escola dominical. O desejo da carne tem que batalhar todos os dias, geração a geração, contra a carne. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, marque isso, são manifestas: imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Qualquer tipo de sexo fora do casamento é imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem. Libertinagem é eu posso todas essas coisas, seja coisas boas ou erradas, porque eu sou salvo. É debaixo da graça de Deus, Deus vai me perdoar, então eu vou pecar à vontade, que eu sei que eu posso confessar e Deus vai me perdoar. Isso é libertinagem, é desejo da carne. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, agora mais pessoal, ciúmes, ira, egoísmo, que toca todo mundo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está repetindo aqui o que Jesus ensinou em Mateus 5. Por isso Jesus quer puro de coração, porque Ele quer encher o seu com a sua criação que Ele criou. Mas Ele sabe que esse desejo da carne vai afastar o ser humano de Deus. Por isso, não pratica. Morre para essas coisas. Seja guiado pelo Espírito Santo na sua vida, que você falou que recebeu, então não tem desculpa de não ser guiado. E você não vai nem praticar, nem vai ter desejo mais para essas coisas. Mas o fruto do Espírito, versículo 22
também em Gálatas 5. É amor, alegria. Isso deve ser na sua vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não pode dizer que tem que fazer isso pela lei. Tem que ser dentro de você. Tem que ser de um coração puro. Não posso fazer regras para você amar o seu irmão. Não pode ser uma regra. Tem que ser dentro de você. Não pode obedecer porque o pastor está em cima de você. O pastor Red, ele tem os 2 meninos e quando eles brigam, que é quase nunca, né? Mas quando eles brigam, ele tem certas regras. E outro dia estávamos no shopping. Não é que a gente está sempre no shopping, mas coisas acontecem no shopping. E a gente estava lá e ele estava assim, falando. E o pastor Red falou, toma cuidado, se vocês vão continuar a brigar, eu vou fazer vocês sair do shopping com mãos dadas. Assim, dentro do shopping, né? Então tem regras para fazer, para você obedecer e aparecer que ama uma outra. Mas se é uma regra, não vem de dentro, não é amor. Deus não aceita. Por isso ele modifica, ele purifica o coração para realmente nós amamos de verdade uns aos outros. É isso que Jesus, em uma frase, falou, que os outros apóstolos abriram e falaram muito mais no resto da palavra de Deus. É isso que está acontecendo na sua vida. É uma vida pura, de um coração puro. Paulo, Tiago, João, não vou ter tempo para ler tudo que fala. O apóstolo João, que ouviu Jesus falar isso, ele falou muito também, principalmente no 1 João. Ele diz que a pessoa que continua praticando o pecado não vai ver Deus. Na sua vida você continua praticando o pecado, não vai ver Deus. Simples. Não importa o que você fez, não importa quem você acha que é, não importa qual posição você tem na sua vida, se você continua praticando esses pecados que está mencionado aqui em Gálatas, não vai ver, não vai herdar o reino de Deus, não vai ver Deus. É uma coisa simples. Nós tentamos te complicar, colocar regras, justificações, desculpas, mas diante de Deus não tem isso. É ou sim ou não, é pura ou impuro. E nós temos que decidir de que tipo de vida que eu realmente quero, enquanto eu estou aqui na terra, para ter também para a eternidade. Somente os puros de coração verão Deus. Isso não está falando aqui na terra. Sim, nós podemos ver, nós podemos entender, ter relacionamento com Deus, nós podemos ver a obra de Deus, nós podemos ver Deus transformando a vida dos outros, transformando a nossa vida, abrindo portas, nós podemos orar, nós podemos sentir a presença de Deus. Mas mais Jesus está falando sobre eternidade. Essa bem-aventuranças fala de como você vive aqui na terra, vai determinar onde você vai passar a eternidade. E lá você vai ver Deus. Vai ver Deus na face de Cristo. Para a eternidade. É isso que nós queremos? Então vamos ser lavados pelo sangue de Cristo e vamos viver vidas limpas, puras diante de Deus. Davi também falou em Salmo 17. Quanto a mim, feita a justiça, verei tua face. Quando despertar ou acordar após a morte, ele diz, ficarei satisfeito a ver tua semelhança. Tudo vale a pena. Não tem nada que a gente faz aqui no nome de Deus em vão. Tudo vale a pena. E nós não temos palavras certas, corretas, palavras competentes para descrever como a pessoa vai sentir na presença de Deus para a eternidade. Tudo que nós passamos, todo o sacrifício, toda a sujeira que nós evitamos, todos os prazeres da carne que nós deixamos, nós nem vamos lembrar quanto ficou difícil para nós, quando nós estamos na presença eterna de Deus. Apocalipse 22. No final, último livro da Bíblia. É sempre bom saber como o livro termina, né? Como vai terminar na sua vida. Apocalipse 22. Para aqueles que vivem vidas puras, porque são puros de coração. Capítulo 22, versículos 3 e 4. Falando sobre um novo Jerusalém.
já 23, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão sua face, e seu nome estará nas suas testas. Está falando de você? Que essa não aconteceu ainda. Em tempo, essa não aconteceu. Ainda está no futuro. Pelo menos é 1000 anos e pouco. Ou 1000 anos e muito. Quem sabe? Mas isso não aconteceu. Mas nos olhos de Deus, ou você está lá, ou você não está. Tudo depende nas suas decisões, nas nossas decisões. Hoje, enquanto temos tempo aqui nessa terra. Você quer ver Deus na face de Jesus, viver eternamente com Ele? Ser cavalos, lavados por Cristo, lavado pelo sangue, permanecendo puro para seu próprio desejo, vontade e poder, capacitado 100% pelo Espírito Santo, que entra na sua vida nova e consegue você manter uma vida limpa. Terminando hoje com 2 versículos. Em Hebreus, o autor de Hebreus também fala sobre esse mesmo assunto. E em capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, ele disse: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, imaculados, puros. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É muito simples, entender a palavra de Deus. Enquanto o Thiago e a equipe de louvor vem aqui, eu gostaria de terminar hoje no Antigo Testamento, no Salmo 24. Salmo 24. Era um salmo que os 12 apóstolos entenderam muito bem. Lembra que Jesus, nessa mensagem, está falando para os judeus, que foram criados ouvindo, estudando, decorando e tentando pôr em prática a parte do Antigo Testamento, que só tinha essas escrituras. Religião, naquela época, foi a parte principal da vida. Não tinha tanto esporte. Eu acho que o Jerusalém só tinha um time de futebol naquela época, não tinha tanta coisa. Não tinha outras coisas, não tinha shopping, não tinha isso, não tinha aquilo. Tinha vida muito mais difícil. Mas o que estava dentro, influenciava cada aspecto da vida, era religião. Religião correta, religião que é aceita diante de Deus, religião pura, imaculada, que o Tiago descreve, é o que eles estavam tentando de cumprir. E eles lembraram bem uma pergunta que o salmista fez em 24. E Jesus, eu acho, está respondendo nessa pergunta para eles. Salmo 24, versículos 1 a 6. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Temos que deixar isso entrar bem na nossa consciência. Tudo pertence a Deus. O mundo e tudo que vive nesse mundo pertence a Deus. E vai voltar um dia para Deus. Alguns aceitos, infelizmente muito mais rejeitados para sempre. Mas toda vida volta para o doador da vida, que é Deus. Versículo 2: pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Tem que entender quem é esse Deus. Agora pergunta, versículo 3: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A resposta que Jesus está repetindo: aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas, não pratica iniquidade, vive uma vida pura,
porque tem um coração puro. Mesma coisa que Jesus está falando, que a maior parte do Novo Testamento explica. Ele continua aqui, versículo 3. O versículo 4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorrem aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.